Sejam muito bem-vindos a mais um estudo visual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um tema fascinante: as nações sob julgamento e o que Isaías revela sobre os impérios. Nós vamos caminhar juntos pelos capítulos 13 a 23 do livro de Isaías, uma seção profética incrivelmente rica, famosa por detalhar as sentenças contra as nações. Pode parecer apenas um texto antigo, mas acredite, ele traz verdades absolutamente universais sobre poder, orgulho e o destino dos grandes impérios que moldaram a história da humanidade. Para começar, dá uma olhada nesse número, 100. É sério, a ironia histórica contida nos textos de hoje é algo que beira o inacreditável. O profeta Isaías previu a destruição total e absoluta do Império da Babilônia quase 100 anos antes deles sequer virarem uma superpotência mundial. Naquela época, a Síria é que era o grande terror e a Babilônia era só uma força secundária no mapa. Mesmo assim, os textos detalham meticulosamente a queda da nação décadas antes de ela chegar ao seu auge sob o reinado de Nabucodonosor. É o tipo de fato que desafia a nossa compreensão e serve como um gancho perfeito para iniciarmos essa exploração. Para entender tudo isso, a gente vai dividir essa análise em 5 passos bem diretos. 1. O cenário de Isaías. 2. Babilônia, o orgulho humilhado. 3. Assíria, a ferramenta divina. 4. Moabe, a misericórdia. E 5. O fim dos impérios. Então, vamos começar pelo começo. Passo 1. O cenário de Isaías. Para compreender o peso real dessas profecias, a gente precisa primeiro se transportar para a política turbulenta do século 8 a.C. Imagina só viver numa época de instabilidade pura. Quando a gente olha para a cronologia dos reis de Judá, vemos que Isaías trabalhou em um longo período, que vai desde a morte do rei Uzias até os eventos supertensos da invasão de Senaqueribe, já com Ezequias no trono. O Antigo Oriente Próximo daquela época era um verdadeiro barril de pólvora, com os donos do poder mudando o tempo todo. Judá estava literalmente espremida entre nações gigantes, tentando desesperadamente firmar alianças políticas para garantir a própria sobrevivência econômica e militar. E aí a gente chega num ponto crucial, a famosa Guerra Sírio-Efraimita. O que os historiadores nos mostram é que o reino de Damasco e o reino de Israel tentaram forçar Judá, que na época era governada pelo rei Acaz, a entrar numa coalizão contra o avanço da Síria. Acaz entrou em pânico. Movido pelo medo, ele recusou a proteção divina oferecida por Isaías e tomou uma péssima decisão. Escolheu se submeter como vassalo da Assíria, pagando tributos altíssimos. Essa falta de confiança na providência gerou um efeito dominó desastroso. É exatamente nesse clima de incerteza e terror global que as profecias e os julgamentos começam a ser proferidos no texto. O que nos leva ao passo 2. Babilônia, o orgulho humilhado. Nosso primeiro grande estudo de caso. No capítulo 13 de Isaías, a Babilônia não é tratada apenas como um império em ascensão. Ela se torna o símbolo máximo do orgulho humano, do materialismo exagerado e da rebelião contra a ordem divina. E a linguagem do texto não brinca em serviço. Ao comparar a Babilônia a Sodoma e Gomorra, a narrativa não fala de uma simples derrota militar. Ela aponta para um julgamento moral que é súbito, total e irreversível. O profeta introduz o conceito do Dia do Senhor, aquele momento de terror no qual o arrogante é derrubado de uma vez por todas e a glória humana simplesmente derrete. O mais assustador aqui é como os detalhes dessas profecias foram específicos. O texto avisa que os executores da ira divina seriam os medos, uma força de guerreiros conhecidos pela ferocidade e por literalmente não estarem nem aí para o ouro ou prata dos inimigos. Eles não podiam ser comprados. E a sentença final decreta que a majestosa Babilônia viraria um deserto para sempre. O texto diz que o lugar seria tomado por criaturas selvagens, avestruzes e hienas uivantes. E a história provou que o profeta acertou na mosca. A Babilônia virou uma terra vasta e inabitável, um império invencível apagado do mapa. Passo 3. A Síria, a ferramenta divina. Agora o nosso foco muda e a gente esbarra em um dilema filosófico profundo sobre poder e intenções ocultas. As fontes acadêmicas destacam o capítulo 10, onde a Assíria é chamada metaforicamente de o cetro da ira de Deus. Pensa nisso. A nação mais implacável daquela época é descrita como uma simples ferramenta. É o equivalente a um machado na mão de um lenhador. O império destrói nações com brutalidade, sim, mas do ponto de vista do texto, a força real por trás do golpe não reside no machado, mas na mão soberana que o segura. Isso ilustra uma das maiores tensões teológicas da história, o embate entre a vontade humana e a soberania divina.
De um lado, temos a vontade da Assíria. E olha, os reis assírios não achavam que estavam servindo a propósitos divinos invisíveis de jeito nenhum. Eles agiam por pura ganância e arrogância cega. Do outro, a soberania divina usa justamente essa ambição desenfreada para executar a justiça geopolítica. E qual é a grande ironia? A própria Assíria passa por julgamento logo depois, justamente por se achar a dona do mundo. Ambas as vontades operam juntas ao mesmo tempo. É fascinante. Seguindo em frente, chegamos à seção 4, Moabe e a Misericórdia. E aqui temos uma quebra de expectativas gigantesca na narrativa. Deixando as superpotências de lado, os capítulos 15 e 16 focam em Moabe, um povo vizinho de Judá. E ao contrário da frieza na sentença da Babilônia, aqui Isaías fica visivelmente abalado. Existe um choro genuíno pelo sofrimento dos moabitas. E mais incrível ainda, no meio de todo o caos, surge um apelo para que eles busquem refúgio. A instrução diz: enviai cordeiros ao dominador da terra. Na prática, era um conselho estratégico para os moabitas reconhecerem a autoridade de Sião e pedirem asilo, a graça de Deus sendo oferecida ativamente, bem no olho do furacão. Só que aí vem a parte trágica da história. Passo 1. O orgulho humano fala mais alto de novo. Moabe se acha inabalável e recusa completamente o convite de refúgio. Passo 2. Devido a essa rejeição deliberada, a janela se fecha. O profeta avisa que o julgamento divino cairá de forma precisa em exatos 3 anos e a antiga glória de Moabe será consumida. É a clássica história triste de um povo que construiu a própria queda, simplesmente por ser orgulhoso demais para aceitar ajuda quando a porta estava escancarada. E assim chegamos à nossa última parte. Passo 5. O fim dos impérios. Vamos conectar as peças. Se a gente tirar um pouco o zoom do Oriente Médio antigo, a lição universal se torna cristalina. A grande mensagem aqui é a transitoriedade de todo e qualquer poder humano. Aquilo que parecia indestrutível acaba esquecido debaixo da areia. Mas a história não está aí só como registro arqueológico. Especialistas apontam que a Babilônia histórica serve como uma prévia do que eles chamam de Babilônia escatológica, ou seja, o fim daqueles antigos impérios é um sinal apontando para um acerto de contas futuro, um dia definitivo em que todo o sistema global, baseado em arrogância e exploração, será confrontado. O mesmo céu que viu os antigos impérios desabarem também verá o fim de toda a soberba da humanidade. Isso nos deixa com uma reflexão muito forte para encerrar essa nossa análise visual. Nós vimos alianças poderosas e tronos intocáveis serem simplesmente engolidos pela história. Então, a grande pergunta que fica, ecoando pelos milênios a partir dos textos de Isaías, é simplesmente esta: se nenhuma superpotência mundial e nenhum império humano é invulnerável ao tempo e ao juízo, onde repousa a verdadeira segurança, no que nós depositamos a nossa confiança enquanto os ventos imprevisíveis da história continuam mudando? É um pensamento profundo que com certeza desafia a nossa visão de mundo e nos convida a reavaliar as fundações da nossa própria vida. Fica a reflexão e até a próxima.